Boa noite, meus irmãos e irmãs. Muito bom estar novamente aqui, trazendo mais um tema para a nossa reflexão e trazendo também o abraço dos trabalhadores e frequentadores da Sociedade Espírita Allan Kardec. Nossa co-irmã aqui também, tá? Pedindo que Deus e Jesus estejam com todos. E nós trouxemos então um tema para a reflexão de hoje, que é ação e oração. É um tema muito bom porque é um exercício diário que nós temos que fazer. E às vezes a gente se confunde um pouco e acha que é simplesmente a gente fazer uma oração. Essa oração ela tem que estar revestida de sentimento, de atitude, de vontade. Então, eu trago esse tema então para a nossa reflexão de hoje. Vamos seguindo a nossa telinha aqui. Eu hoje estava estudando e me deparei com essa parte desse estudo aqui e eu resolvi encaixar no nosso tema de hoje, que é a oração, a meditação e o amor. Essas três pontas aqui, elas fazem parte da oração, né? E eu achei bem interessante para nosso estudo de hoje, né? Porque a oração, ela nos traz as condições de nós buscarmos a nossa serenidade, de nós buscarmos a nossa ligação com Deus, através da oração. Então, é muito importante a gente estar, né, nesse sentido dessa busca em si, porque não podemos fazer oração, digamos assim, da boca para fora, porque o efeito não vai ter, né? E a oração a gente tem que aproveitar, porque é o momento em que a gente se liga com Deus, é o momento que a gente se torna parceiro de Deus nessa ligação. Aí eu trouxe todas aqui. Então, a primeira ponte, que é a oração, ela vai nos ajudar a vencer as nossas aflições e nos ajudar a construir essa serenidade para a nossa alma. Toda vez que nós estamos aflitos, nós não buscamos Deus, não buscamos Jesus, através do quê? Da oração. Simplesmente pensar, já estamos orando. Não precisamos em voz alta, porque a comunicação entre o mundo espiritual é através do pensamento. Então a nossa oração, como mais à frente a gente já vai ver, pode ser no silêncio. Mas eu me reporto ao capítulo 27, o item 1 do Evangelho, que são as palavras de Jesus, em que ele traz para nós que nós podemos pedir, que nós vamos obter aquilo que nós pedimos, né? Nós vamos obter. Nós podemos também bater a porta que ela vai se abrir para nós. E nós podemos também buscar, e assim nós vamos encontrar também. Então, aquilo que nós pedimos, a porta que nós batemos e aquilo que nós buscamos, nos é colocado para nós. Aqui nós temos 3 verbos: pedir, buscar. Pedir, bater e buscar. Vamos na sequência. A conjugação desse verbo é por nossa conta.
Porque se nós queremos alguma coisa, nós temos que pedir. Se nós queremos bater a porta para conversar com Deus, qual é o nosso trabalho? É bater na porta. Sem nós batermos, ela não vai se abrir. E o que nós temos que buscar? Buscar aquilo que nós, no momento, estamos almejando. É em cima dessa oração, em cima desses princípios, que nós vamos cuidar das nossas aflições, que nós vamos buscar essa serenidade para a nossa alma. Né? E aí nós vemos a segunda ponte, que é a meditação. A meditação, o que que é? É o momento de nós ouvir Deus. É o momento da escuta. Então nós temos que silenciar o corpo, silenciar a mente. Por isso nós temos a meditação. É o momento então da gente ouvir Deus. Nós fizemos o nosso pedido. Agora nós vamos ouvir. Filomeno também nos recomenda, na parte da mediunidade, o uso da meditação, para que as manifestações mediúnicas sejam melhores, mais precisas. Então a gente tem que usar também a parte da meditação. É aquele nosso recolhimento. Falamos um pouquinho mais à frente também. Então, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram. Madre Teresa de Calcutá. Isso aqui é fantástico, isso aqui, para o nosso entendimento. Então vejam que aqui, nós já estamos aqui trabalhando com as obras que nós fizemos. Nós já estamos trabalhando com aquele primeiro item nosso que é a ação. Nós estamos buscando, estamos colocando a vontade de querer, de alcançar. Né? Então vamos lá. Então o que é a oração e a ação? Orar é preciso, mas de ação também necessitamos. E nós vamos ver o que é essa ação depois. A oração nos dá força e coragem para nós agirmos, para nós trabalharmos as nossas aflições. Deus espera de nós a oração e a ação. São muitos os necessitados de alimento para o corpo físico e para a alma. Qual a importância da ação na oração? Fazer orações diariamente é de grande importância em nossas vidas, mas também precisamos agir conforme a vontade do Senhor. Deus espera de nós tanto a oração quanto a ação. Por isso, fazemos a oração para a ação que nos dá a força e coragem que precisamos para agir. Então é aquilo que a gente tem. Nós vamos orar, mas nós temos que, além de fazer a oração, nós temos que empreender uma vontade. Nós temos que ter uma dedicação. Não basta só fazer a oração. Nós temos que nos envolver. Senão nós não temos o retorno. Eu peguei essa passagem de Mateus para exemplificar bem a questão da oração, da meditação e do amor. Está lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 23. Então, e diz lá assim, ó: e despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Então, isso aqui é quando Jesus estava nas palestras que ele fazia, nas consultas que ele fazia, nos milagres dito que ele fazia. Então ele concluiu o trabalho, digamos assim, e ele subiu o monte, né?
para orar, para fazer uma oração ao Pai. E nesse momento ele exercita as três coisas. Ele faz a oração e ele entra numa meditação para ouvir o Pai. Por isso que ali, chegada já à tarde, estava ali só. E demonstrando para o Pai também o amor que ele tinha, o amor que ele pregava. Então, nesse capítulo aqui, ele exercitou as três coisas, que é o que nós também temos que fazer. E isso que era Jesus. Foi orar ao Pai, colocar suas aflições que ele tinha quanto ao povo, ao entendimento que o povo precisava ter e às vezes não apresentava. Então ele foi fazer a oração dele. E ficou numa meditação para o quê? Para ouvir o que Deus tinha a dizer. Isso é amor. Isso é fé. É o entendimento que a gente tem que ter. Então, despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa, necessária para meditar à parte. Comungando com o Pai na oração solitária e sublime. E é o que nós temos que fazer, então, no nosso dia a dia. Exercitar esse trabalho, essa ação em si. O conceito de oração. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E pela prece nós podemos fazer três coisas: louvar, pedir, agradecer. Eu coloco mais uma sempre quando estou conversando a respeito do tema, que é construir. Depois nós vamos ver um pouquinho à frente. A prece, então, ela é um processo de comunicação em duas vias, que estabelecido nos traz como retorno a energização positiva do plano espiritual superior. Ela renova e fortifica as energias sutis que circulam o nosso perispírito. Então é duas vias. Nós temos que orar, pedir realmente aquilo que é necessário para nós. E nós vamos ter o retorno. Se a gente fizer aquele contato, aquela comunicação com o plano espiritual, com o mundo espiritual, nós teremos. É que nem o passe. Quando nós recebemos aquelas energias, aqueles fluidos, se a gente não está receptivo, a gente não recebe. Tem umas imagens que nos mostram a energia chegando e voltando. Por quê? Porque nós não captamos. E assim é a questão da oração. A gente tem que se conectar com Deus. Na oração, a concentração é essencial para aumentar nossas potencialidades energéticas de comunicação com o plano espiritual. E eu coloquei duas figurinhas: alta concentração e baixa concentração. Aqui, na alta concentração, realmente está havendo aquela ligação. Aqui já está em dúvida. Um pouco ele pensa, um pouco ele põe dúvida. Um pouco ele pensa, mas já vem um outro pensamento junto, já interfere. E aí não se sabe o que quer. E aí depois a gente reclama, Deus não nos atende, né? Assim como o som se propaga através do ar, o pensamento se propaga através do fluido universal e é impulsionado pela ação da nossa vontade. Tudo, meus irmãos, tem que ter a nossa vontade. Se a gente não tiver vontade que as coisas aconteçam, não vai acontecer.
Por isso nós temos também aquele vigiai os vossos pensamentos, porque sempre estão na escuta. Nós sempre estamos sendo notados. Nunca estamos sozinhos. Tem até no livro dos Espíritos uma questão em que é perguntado se o mundo espiritual sabe o que nós fizemos diariamente, no dia a dia. A resposta é muito mais do que nós pensamos. Por isso, vigiai nossos pensamentos. Agora nós vamos fazer algumas considerações. Um exemplo somos nós aqui. A oração, ela não tem forma. Não existe uma prece mais poderosa no que se refere à sua fórmula ou forma. Então, questão de número de palavras, tom usado, nada vai alterar, nada vai deixá-la mais melhor ou não. O que está é dentro de nós, é o sentimento que nós vamos colocar nesse pensamento que nós estamos levando. A simples repetição de palavras não constitui uma oração. Recitar palavras de nada adianta. É preciso que cada palavra tenha um profundo significado em nossa mente e coração. É aquilo que nós temos que ter, orar e fazer a ligação, fazer ela acontecer. Quantidade de repetições não torna a oração mais eficiente. Apenas ritualiza e faz com que perca a eficácia. Porque a gente vai se preocupar mais com o ritual que a gente vai fazer no momento do que realmente fazer esse contato, essa comunicação. Né? A oração não tem finalidade de barganhar com o plano maior, que não necessita de trocas materiais, mas socorre a quem verdadeiramente tem bons propósitos. Geralmente a gente gosta muito de fazer promessa. Eu vou fazer tal coisa para receber tal coisa. Não tem barganha. Não tem. Ele nos atende pelo nosso sentimento. Então não adianta nós querer barganhar com Deus. E geralmente é tudo isso. A prece, por ser uma atitude íntima de cada um, independe de hora, local ou companhia. Sempre que possível, deve-se buscar condições que propiciem o recolhimento e a concentração. Recolhe-se ao teu quarto para fazer as orações. É recolher-se para dentro de si. É buscar dentro de nós aquela força, aquela vontade para fazer a oração, para meditar, para escutar Deus. Então é recolher-se, é se colocar à disposição de Deus. Porque o nosso pensamento, ele tem um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Assim como eu estou pensando em tal coisa aqui, já tem uma fila já acontecendo. E a gente tem que buscar aquela que realmente nós precisamos. O que poucas vezes lembramos é que a prece não serve apenas para pedir, mas que serve principalmente para construir. Aqui que eu digo que eu coloco construir. Necessitamos compreender a possibilidade construtora de nosso pensamento. Como que nós vamos construir? Construir uma boa amizade. Quando nos dedicamos a atender alguém, construir um sentimento que mude uma outra pessoa. Aí somos nós que estamos buscando, nós que estamos procurando construir esse ambiente, buscar que um outro entenda.
E assim eu sempre coloco essa questão do construir também, né? Porque a nossa dedicação, é nós que temos que trabalhar esse lado. Construir algo melhor, para que a gente consiga um convívio melhor no trabalho, na família, dentro da sociedade. A mente atua como uma estação receptora e emissora de ondas magnéticas. Por isso, não há distância para a prece. O pensamento vai ao infinito. E são coisas que às vezes a gente não consegue entender. Porque nos parece assim, uma coisa muito distante. A gente emitir um pensamento aqui e ele longe. Mas se nós formos analisar, quando nós fizemos o trabalho de irradiação, que é levar o fluido, o atendimento à distância, e não tem distância, nós chegamos lá. Vamos irradiar agora o pensamento positivo para quem está nos hospitais, acamado. Vai chegar. O mundo espiritual consegue conduzir essa energia que nós vamos mandar para lá. Então a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontrem. Esta oração aqui, essa definição de oração, eu tirei desse livro que diz que é ditado por Maria. E ela diz ali numa partezinha que eu abri, tinha lá a oração, que a oração tem o mérito de acalmar as almas, de superar o sofrimento e aproximá-las do Criador. E lá, no livro Caminho, Verdade e Vida, a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Então, nesse particular, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. A ação e a oração são duas características de sua atividade divina. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. Quando nós fizemos a nossa preparação para uma reencarnação, nós viemos com um trabalho, com uma missão. O principal é evoluir. O principal é a nossa evolução. Porque se nós não evoluirmos, nós não ajudamos ninguém. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa, da nossa tarefa. Mas a gente tem que ter dedicação. Vamos ver aqui, ó. Vejam o que é a ação empreendida na oração. Se alguém permanece na Terra, então é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, né? E nós recebemos de Deus, então, para a conclusão dessa nossa tarefa. E aí nós vamos aqui. Pedirás a proteção a Deus para o doente. Às vezes nós viemos aqui na casa com um pedido para que Deus cure um querido nosso, até as nossas aflições. Agora, no entanto, nós não podemos esquecer de estender os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana a fim de socorrê-lo. Essa é a nossa ação. Nós vamos pedir para Deus por um doente, mas nós temos que alcançar para ele, o nosso entendimento já, que Deus já nos deu. Porque nós temos, é lá prestar o socorro, levar o abraço, levar aquela conversa amiga, para fortalecer o íntimo dele, para que ele realmente busque a melhora, né? Vamos na outra lá.
solicitarás o amparo da providência divina a benefício de ente querido que caiu na malha do desequilíbrio. No entanto, não olvidarás em apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais, que a divina providência já te colocou ao dispor. Quando alguém cai no desequilíbrio, pode ser pelo consumo de bebida, de droga, de tudo. O que Deus quer que nós faça? Que nós estenda a mão, que a gente não abandone, que a gente só não faça a oração, que a gente faça mais. A gente tem que fazer mais. A gente tem que demonstrar uma ação para trabalhar isso aí. E é o que Deus pede para nós, porque Ele nos deu a capacidade, né? Rogarás aos céus que te liberte dos que te perseguem ou dos que ainda não se harmonizaram contigo. Às vezes a gente é bem perseguido, geralmente ele não persegue ninguém. Nós só somos perseguidos, né? Não perseguimos ninguém. Aí, no entanto, não lhes sonegarás tolerância e perdão diante de qualquer ofensa. Nós perdoamos todos. Nós somos tolerantes, né? Conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu por intermédio de muitos instrutores da espiritualidade maior. Nós temos condições disso aí, né? Então nós temos que ser tolerantes com a dificuldade do outro. E nós temos que exercitar o perdão. Não aquele perdão de que a gente simplesmente diz, eu te perdoo, mas não quero te ver mais na minha frente, né? Esse não é perdão. É uma prática que às vezes a gente tem. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te liberte de certas dificuldades materiais. Vamos ganhar tudo. Agora, no entanto, procure desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance pela obtenção de trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Tudo aquilo que você já buscou para você de conhecimento, use. Temos que usar. Não só ficar esperando. Eu já pedi para Deus, agora eu vou sentar e vou aguardar. Né? Então nós temos que entrar em ação para fazer acontecer, para que Deus veja o nosso interesse, a nossa vontade. Já estamos finalizando no horário. A ação, que é o esforço. A ação é um esforço nosso, é nosso. A oração completa-se do todo da atividade espiritual. Ação e oração é o complemento. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse ajoelhada na espera de um milagre, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e pela ociosidade. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar na oração tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nós pedirmos, nós vamos obter. A porta que nós bater, ela vai se abrir. Aquilo que nós buscar, nós vamos receber. Foi o Cristo que nos disse. Foi Ele que nos passou essa mensagem. E é isso que nós temos que buscar. Pelo nosso esforço, pela nossa vontade. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Buscando conhecimento para exercitar tudo isso aí que Ele trouxe para nós. Tudo isso. É tudo para o nosso bem. Às vezes a gente acha que está fazendo bem para o outro.
Não, primeiro está fazendo um bem enorme para nós. Né? Então, meus amigos, meus irmãos, irmãs, essa é a mensagem que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje. Me perdoe se eu sou meio direto assim, mas é a forma que a gente tem que entender. Né? Como você diz, não adianta passar paninho úmido, porque a gente precisa entender. Já estamos num período, num tempo que nós temos que entender. Esses dias eu fiz um trabalho sobre divergências, que está muito atual no momento, e só me dá um tema que a gente tem que ser mais direto, né? Já escolhe eles e larga para mim, né? Mas tudo bem. Então, pessoal, que Deus, que Jesus, que a espiritualidade que cuida dessa casa, que o nosso anjo da guarda nos dê a cobertura necessária para que a gente tenha essa força, essa vontade quando a gente fizer as nossas orações. Muito obrigado pela oportunidade.